depois de que Jesus dá as suas instruções, o texto diz que ele ascenso, ele sobe aos céus. O terreno do ministério de Jesus terreno termina e ele sobe, depois se inaugura na descida do Espírito Santo, né, o cumprimento da promessa de Jesus e o início da igreja. Mas o texto nos diz que ele sobe e que as pessoas, logicamente, estão olhando para aquele momento e a gente não consegue dimensionar, né, como esse momento é extraordinário e maravilhoso, porque eles estavam vendo Jesus subir aos céus e o texto diz que eles olharam e uma nuvem o encobriu à vista deles, né? Não sei se uma nuvem chegou, se existia, se o céu estava nublado, Jesus. Nós não sabemos como isso de fato aconteceu, mas o que sabemos é que eles estavam olhando. E quando eles estavam olhando, Jesus some no meio das nuvens, aparecem 2 anjos, né? 2 homens vestidos de branco, que certamente eram anjos, e diz àqueles homens: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, eles dizem para aqueles homens que estão olhando: Galileus, por que vocês estão olhando? Porque esse mesmo Jesus subiu aos céus, da mesma forma ele descerá. E essa era uma palavra não só específica para os discípulos, mas era uma palavra específica para a igreja. Nós vamos entender que Jesus vem buscar a sua igreja e nós vamos se encontrar com ele nas nuvens. Como Jesus, né, sumiu diante das nuvens, a igreja vai se encontrar com ele ali. Então, é uma promessa e uma confirmação de tudo aquilo que Jesus havia dito, havia ensinado aos discípulos, registrado em vários textos, de que ele vem buscar a sua igreja. E certamente o dia final, o dia do juízo final chegará. Mas essa era a promessa que foi confirmada ali, naquele momento da ascensão de Jesus. A hora disso, nós conversamos de manhã, nós não sabemos. Ninguém sabe o dia e o momento em que Jesus vai voltar. Bota aí para mim, Mateus, no capítulo 24, verso 36, é um dos textos no sermão profético de Jesus, e que ele vai dizer, né, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai sabe exatamente o dia que isso vai acontecer. Nós lemos aqui, bota aí para mim, Atos, capítulo de número 1, verso de número 7, o texto que eu li de manhã, quando os discípulos perguntaram a Jesus quando seria o momento da restauração de Israel. Atos capítulo 1, verso 7. E Jesus responde a eles: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, nós não temos o conhecimento do dia que isso vai acontecer. Não adianta a gente, na história, se você aprofundar um pouco, você vai ver que alguns homens na história estabeleceram datas, dias, para que Jesus voltasse. Todos eles falharam, e qualquer um que for fazer isso vai falhar, com certeza, porque isso não compete a nós. Só Deus sabe, de fato, o dia que isso vai acontecer. Mas o texto, a palavra nos diz que há sinais. Bota aí para mim, Mateus 24, verso de número 32. E Jesus, ele nos diz, esses versos aqui, até o 34, diz assim: aprendam a lição da figueira quanto aos seus ramos. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O texto está dizendo aqui que aqueles homens sabiam que quando a figueira começava a sair as folhas e a florescer, e as folhas saírem, eles sabiam, os judeus sabiam que o verão estava próximo.
Aquilo era um sinal de que uma nova estação estava chegando. E Jesus aqui, tanto em Mateus, no capítulo 24, em outros textos aqui, como de Tessalonicenses, que nós vamos ler daqui a pouco, nos aponta vários sinais da volta de Jesus, do momento em que Jesus vem buscar a sua igreja. Nós não sabemos o tempo, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas entendemos que os sinais têm sido claros e nós precisamos estar atentos, porque Jesus disse que nós precisamos prestar atenção naquilo que está acontecendo para estarmos quanto mais preparados para esse encontro que teremos com o Senhor Jesus. Botei em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, e eu quero pensar com os irmãos exatamente aqui nesse livro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 1. Veja aí. Verso 1 ao verso 3 diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Não está dizendo que Jesus vem roubar nada. Ele está dizendo aqui que ninguém sabe o dia que o ladrão vai chegar à sua casa ou vai ser assaltado, né? Até só falta isso no tempo que nós estamos vivendo, né? O cara marcar o dia e hora que vai te assaltar. Então, o ladrão, ele sempre chega de surpresa. A Bíblia nos diz que Jesus vai vir no momento em que nós não estamos esperando. Vai ser uma surpresa. Vai ser um momento em que ninguém sabe. Vai ser algo inesperado, onde ele vem buscar a sua igreja. Então, ele vai dizer aqui no verso de número 3... quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, aqui, o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos que estão nessa igreja em Tessalonicenses, ele vai trazer mais um sinal, né? Quando começar a dizer que há paz e segurança, aí vem a destruição. Então, quem está dizendo que a paz e segurança não é a igreja. Veja que o texto diz, pois vocês mesmos sabem, verso 3, quando disserem paz e segurança, aí vem a destruição. Mais um sinal, como tantos outros sinais que nós vamos ver, querido, na palavra. Mas por que o apóstolo Paulo fala isso aqui no capítulo 5? Na realidade, isso faz parte de uma orientação que Paulo vai trazer à igreja, porque aqueles irmãos tinham uma dúvida. E Paulo, a partir do capítulo 4, no verso número 13, ele vai explicar exatamente acerca da vinda de Jesus, porque aqueles irmãos tinham uma dúvida daqueles que haviam morrido em Cristo. Nós não podemos esquecer que a igreja estava debaixo de uma grande perseguição. Muitos deram a sua vida, ou seja, muitos foram martirizados, morreram de uma forma cruel nas arenas, né, queimados vivos. Tantas situações naquele tempo aconteceram porque pessoas abraçaram a fé, professaram a fé em Jesus e não negaram a Jesus. Quantos, né, haviam morrido, entregaram a sua vida para Jesus, e alguns naquela igreja tinham dúvida acerca dessas pessoas. Então, onde estariam essas pessoas? Né? Como seria a questão da volta de Jesus em relação a essas pessoas, aqueles que já partiram? E Paulo vai explicar aqueles irmãos. E por isso que no capítulo número 5 ele fala acerca dos sinais. Veja aí, então quero caminhar com os irmãos, verso de número 13. 1 Tessalonicenses 4, 13. 4, por favor. Bem, vou beber uma água aqui. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Então a gente precisa entender aqui, Paulo usa uma expressão, os que dormem. O sentido da palavra aqui é aqueles que haviam morrido, não aqueles que estavam dormindo, mas aqueles que haviam partido.
aqueles que já tinham morrido. Amém, querido? Não é os que estavam dormindo. Aqui é só uma expressão que era utilizada. O texto nos diz que aqueles irmãos não podiam ser ignorantes, ou seja, eles precisavam ter um entendimento acerca desses que já haviam partido. Não poderiam ter o mesmo princípio, se entristecer como aqueles que não tinham esperança. Quem é que não tem esperança? De que esperança ele fala aqui? Ele fala da esperança da salvação, da vida eterna, a esperança de que um dia nós estaremos na eternidade com o Senhor Jesus. Às vezes, nós vivemos numa sociedade tão materialista, tão consumista, tão imediatista, em que as pessoas não estão preocupadas com a questão da vida após a morte, com a questão daquilo que falamos, né, quando nós falamos de eternidade. Por isso que muitos acham que somos malucos, somos doidos, e a Bíblia diz que nós somos loucos por Jesus mesmo. Né? Evangelho é loucura, mas é o que de fato a Bíblia nos ensina, querido, e cremos. Porque temos a plena convicção que a vida não termina aqui quando morremos, mas há uma continuidade dessa vida. E existem dois lugares onde essa vida pode continuar: céu ou inferno, presença de Deus ou longe da presença de Deus. E a gente fala num tempo, né, que é infinito, a gente fala num tempo que é o eterno, que é completamente diferente do tempo em que nós vivemos aqui. Vivemos aqui 100 anos, 90 anos, enfim, quantos anos Deus assim permitir, mas é um tempo mínimo diante daquilo que está reservado para nós na eternidade. E nós precisamos ter esperança disso, queridos. Isso precisa estar aqui, porque às vezes a gente assim, se eu pensar muito acerca do céu, parece que eu estou querendo morrer. Não, não é isso. Nós temos vida. Enquanto estamos aqui, nós vamos viver essa vida com toda a intensidade diante de Jesus. Nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor nos proporcionar a vivermos. E vamos viver bem. E vamos bem no sentido de felicidade, de alegria, de presença de Deus. Não estou falando de coisas materiais, porque a felicidade ela não se encontra nas coisas materiais, ela se encontra na pessoa de Jesus, mas não podemos perder a compreensão que existe a eternidade e que nós estaremos lá para sempre com Ele, e Ele vem nos buscar. Esses que nós temos a esperança. Por isso que Paulo diz, vocês já têm esperança. Veja o verso 14, bota aí para mim. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos, você crê, querido, que Jesus morreu e ressuscitou? Amém? Senão a gente vai embora, fecha a igreja, vamos embora. Se a gente não crê nisso, não adianta nada a gente estar aqui. Porque a base da vida com Deus está exatamente nesse ponto aqui. Quando cremos que Jesus morreu por nós, ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele hoje está diante do Pai e intercede por nós. Aí diz assim, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Interessante aqui, porque ele diz assim, olha, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, amém, nós cremos. Cremos também que Deus trará, ou seja, virá com Ele, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. O texto já mostra aqui que aqueles que morreram em Cristo estão aonde? Na presença de Jesus. Para mim, não há essa coisa de que a pessoa vai dormir, é o sono, né? A esperar o dia da ressurreição. A Bíblia é muito clara em alguns pontos. Primeiro, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia nos conta que o ladrão que estava do lado de Jesus na cruz se arrependeu, disse ao Senhor, Senhor, quando entrares no teu reino, lembras de mim? Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O sentido de estar no paraíso, a palavra, essa expressão estar no paraíso, já ensinei a vocês, é uma expressão que se usava, né, nos jardins da Pérsia. Quando o rei recebia uma visita, ele passeava nos jardins da Pérsia com aquele visitante. A compreensão aqui é de que aquele homem, naquele dia, após a sua morte, estaria com Jesus nos jardins celestiais, querido. Se é com rua de ouro, isso eu não sei. Então a gente vai saber quando chegar lá.
mas Jesus vai estar lá. Então, após a morte, aqueles que estão em Cristo vai direto para a sua presença. Estado de consciência. Porque o céu não é um lugar onde a gente não sabe de nada, né? A gente está abobalhado lá. Não é isso não, querido. Estado de consciência. Céu. Se aqueles que morreram estão com Cristo, já começou a responder a eles aqui. Só que existia a questão da ressurreição do corpo. Como é que é isso? Veja o verso 15 aí. Dizemos a vocês, pela palavra de Deus, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então, o apóstolo Paulo está explicando o seguinte: aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro, depois nós vamos. Vai ser no mesmo momento, mas assim vai acontecer. E ele fala aqui, ficaremos até a vinda do Senhor. E a gente precisa abrir um parênteses aqui, para explicar uma coisa. Existem 2 momentos em que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala do juízo final, né, do dia do Senhor. Isso é um momento. Mas a Bíblia diz que Jesus vem buscar a sua igreja. Isso é um outro momento. São 2 momentos diferentes que vão acontecer. O primeiro momento vai ser o momento em que Jesus vem buscar a sua igreja. Nesse momento, as pessoas que não conhecem a Cristo não vão ver Jesus. Eu entendo, e a palavra nos mostra isso, de que quando a trombeta tocar, aquele que não conhece a Deus não ouvirá a trombeta. A Bíblia diz que chegar uma palavra de ordem de Jesus, ele não ouvirá a palavra de ordem de Jesus. A igreja vai ser arrebatada e as pessoas vão ficar confusas, né? Quem não conhece a palavra, do que aconteceu. Alguns anos atrás eu li um livro que falava sobre a nova era, antigamente tinha. Então, existia uma explicação esotérica de que vai existir um momento na Terra e que os ETs vão invadir a Terra e vão retirar todos aqueles que são contrários a uma unificação religiosa, essa coisa toda, né? Aí você, isso é uma tentativa de justificar o arrebatamento da igreja. Porque quem é contrário a isso? Somos nós, porque cremos num só Senhor. Então, nós precisamos entender isso. Jesus vem buscar a sua igreja. Quando aqueles homens disseram, olha, como vocês estão vendo ele, que foi da mesma forma ele virá. Até porque a Bíblia diz que quando ele vir nos buscar, nós vamos nos encontrar com ele nos céus, nas nuvens, para reinar com ele, viver com ele para sempre. Amém, querido? Mas o mundo aqui vai continuar. Aí vai depender de alguns entendimentos, né? Se você entende que a igreja passa a grande tribulação, se não passa, se a pessoa acredita no milênio literal, mas depois vem o juízo final, a batalha do Armagedon. A Bíblia não diz que Jesus vai voltar de fato para o fim de tudo, onde ele pisa no Monte das Oliveiras e todo olho o verá. Isso é um outro momento da história, mas nós já estaremos com Cristo, reinando com ele. Amém? Deixa eu beber uma água aqui. Verso 16. O apóstolo Paulo vai explicar aqui esses 2 momentos que vão acontecer na vinda de Jesus quando ele vem buscar a sua igreja. Quando ele vem nos buscar. Porque nós somos a sua igreja. Amém, querido? Veja só, verso 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ele diz assim, alguém certamente perguntou, mas como isso vai acontecer? Aí ele diz, olha, naquele dia que vamos nos encontrar com o Senhor, 3 coisas nós vemos aqui no verso 16 que vão acontecer. 3 coisas. A primeira é que foi dada uma ordem. Algumas versões dizem que Jesus dá uma palavra de ordem. Diferente aqui da versão da NVI, mas é o mesmo sentido. Jesus vai dar uma palavra de ordem. E aí eu lembro de Jesus quando ressuscitou a Lázaro. Lembra, João? Bota aí para mim, João capítulo 11, verso de número 43. Lembra da história? Lázaro está doente,
quase uma enfermidade grave. Marta e Maria mandam os servos ir atrás de Jesus. Quando chega a Jesus, diz, Marta e Maria mandou vir aqui porque aquele que tu amas, o teu amigo, está doente, a doença é grave. E Jesus disse para ele, tudo bem, só que Jesus não foi logo. E Jesus esperou ainda 2 dias. Depois de 2 dias, ele se dirigiu para onde Lázaro estava. E quando Jesus chega lá, 4 dias depois, Lázaro já havia morrido. 4 dias morto. Marta e Maria ficaram chateados. Marta e Maria disseram, ali, poxa, Jesus, se tu chegasse um pouquinho antes, 4 dias antes, certamente isso não ia acontecer. E Jesus pede para ir ao túmulo, onde sepultaram Lázaro. E a Bíblia nos diz que Jesus pede que retirassem a pedra. Os homens retiraram a pedra do túmulo e Jesus dá uma palavra de ordem. Olha lá. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Jesus não entrou no túmulo. Jesus não impôs a mão sobre ele. Jesus não deitou sobre ele. Jesus, do lado de fora do túmulo, ele dá uma ordem para Lázaro. Lázaro, venha para fora. E Lázaro se levanta. O texto diz que ele ainda sai todo enrolado, num lençol de linho. E ele ressuscita algo extraordinário ali por uma palavra do Senhor. Palavra de ordem de Jesus. Nós vamos ver essa palavra em vários lugares. Na quarta-feira, nós vimos um texto aqui de Mateus, onde Jesus cura um homem que tem a mão atrofiada. E Jesus dá uma ordem, aquele homem estenda a sua mão. E na mesma hora que ele estende a sua mão, ele é curado. Como Jesus deu ordem ao cego para que ele pudesse ver. Como Jesus deu ordem ao leproso para que ele pudesse ficar curado. Jesus, naquele dia, vai dar uma ordem, querido, para que os mortos, aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitem e se encontre com Ele. Amém? João capítulo 5, verso número 28. Bota aí para mim. João capítulo 5, verso 28. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Uma voz, uma palavra de ordem de Jesus. Palavra de ordem significa comando, traz a ideia de uma ordem gritada para os mortos se levantarem dos seus túmulos e se encontrarem com Jesus nos céus. Oh Deus! Mas o apóstolo continua dizendo no verso 17, e aqueles que estão vivos? Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha só, querido. Naquele dia, Ele vem buscar aqueles que já dormiram e aqueles que estarão vivos. O texto diz que no mesmo, certamente no mesmo tempo, ou seja, no mesmo segundo, porque nós não temos como dimensionar isso, o tempo. A Bíblia diz que Jesus vem como ladrão, é como um piscar de olhos. Isso vai acontecer numa esfera completamente de tempo diferente da nossa. Aqueles que morreram vão ressuscitar, e depois aqueles que estarão vivos serão arrebatados, e se encontrarão com o Senhor nas nuvens. E uma coisa interessante é essa palavra arrebatamento. Fui dar uma pesquisada, e vi aqui que existe um estudioso na língua grega, baseado nesse texto aqui, ele pegou alguns sentidos no grego para essa palavra arrebatamento. E todas elas aqui têm uma relação com aquilo que Jesus vai fazer naquele dia. Então, vou compartilhar aqui. A primeira coisa, o primeiro sentido no grego, a palavra arrebatamento é pegar rapidamente. Veja só, arrebatamento significa pegar rapidamente. E essa tradução é a mesma palavra que foi utilizada com Filipe. Lembra quando Filipe pregou para o etíope, e ele se converte, ele é batizado, e o texto nos diz que logo em seguida o Espírito arrebatou a Filipe. A palavra é o mesmo, Então, quando o Senhor voltar nos ares,
os que estiverem vivos serão levados embora rapidamente, num piscar de olhos. Isso significa que devemos viver a cada dia, momento da nossa vida na expectativa da vinda do Senhor, a fim de que, quando Ele voltar, Ele possa nos encontrar dentro da sua vontade, vivendo de uma maneira que estejamos prontos para nos encontrar com Ele, porque Ele vai vir nos pegar rapidamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque não vai dar tempo. Aqueles que não se arrependeram, aqueles que não tomaram uma decisão, não vai dar tempo para tomar essa decisão nesse momento. Aqueles que são de Cristo vão ser retirados rapidamente. Bota aí, 1 João, capítulo de número 3, 1 João 3, 1 a 3. Veja aí, 1 João, capítulo 3, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Verso número 3. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Quando estivermos aqui, nós precisamos viver de uma maneira em que, como se Ele fosse voltar já. Já. Você sabe o dia que isso vai acontecer? Não. Eu sei não, ninguém sabe. Por isso eu preciso viver como se Ele fosse voltar agora. Naquele dia não vai dar tempo para mudar a decisão que você precisa tomar já. Segundo sentido da palavra, arrebatamento significa tomar para si. Jesus tomará para si a sua igreja, né? Ele vem buscar aquilo que é seu. Arrebatamento significa tomar para si. Jesus não vem roubar nada, Jesus não vem tirar nada de ninguém, mas Jesus vem buscar aquilo que pertence a Ele. A palavra diz que nós somos propriedades exclusivas de Deus. E Ele vem para nos levar, para vivermos aquele momento onde a Bíblia diz, onde acontecerá aquele casamento lindo nos céus, a noiva com o seu noivo, as bodas celestiais, onde nós estaremos eternamente com o Senhor na sua glória. Terceiro sentido dessa palavra, levar para outro lugar. A palavra no grego também significa arrebatar, levar para outro lugar. Aí nós pensamos lá em João, no capítulo 14, verso número 1. Bota aí João 14, verso de número 1, Evangelho de João. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Passa aí, pode passar. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Verso 3, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Verso 4, vocês conhecem o caminho para onde vou. Verso 5, Tomé vai dizer, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E o texto no verso 6, clássico que nós conhecemos, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, querido? Ele fez uma promessa para nós, e disse, olha, eu vou, mas eu vou preparar lugar, morada para vocês, e venho buscar vocês, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo. Amém, querido? Por isso seremos arrebatados, levados à sua presença. Oh, glória! Por isso que o texto diz aqui no verso 18, 1 Tessalonicenses 5:18, 1 Tessalonicenses 4:18, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Aqueles irmãos estavam apreensivos acerca daqueles que haviam dormido. Certamente eles estavam apreensivos, porque
no primeiro século, no início da igreja, existia uma expectativa de que Jesus voltaria logo. E eles viviam como Jesus fosse voltar logo. Era uma expectativa que eles tinham. E não é diferente hoje, querido. 2000 anos ou mais se passaram, 2021 anos se passaram, e nós precisamos viver. Não quer dizer que todo esse tempo passou, que isso não vai se cumprir. Isso vai se cumprir, está próximo. Mas nós precisamos viver como se isso fosse acontecer já. Por isso que ele diz, consolem-se uns aos outros com essa palavra, uma palavra de esperança. Vou dizer para você, querido, uma coisa, quando a gente olha para essa sociedade onde nós estamos vivendo, quando a gente ouve os noticiários, quando a gente ouve aquilo que a gente acha que a gente nunca mais vai, que a gente acha que a gente nunca vai ouvir, coisas que você acha que nunca vai acontecer e tem acontecido. Quanta violência, quanta maldade, quanta falta de amor. Acompanhamos o caso desse menino de 4 anos, terrível. Você se coloca diante de uma mãe, né, uma situação dessa. Esse é um menino, mas quantas crianças têm sofrido, têm sido abusadas, têm sido violentadas, quantas mulheres têm sofrido, quantas situações têm acontecido. Se a nossa esperança estiver nesse mundo, querido, nós estamos mal. Por isso o que nos consola é a certeza que existe o céu, que um dia o Senhor vem nos buscar, que um dia estaremos num lugar sem dor, sem pecado, sem tristeza, onde toda lágrima será enxugada e estaremos eternamente com Ele neste lugar. Isso nos dá esperança de continuarmos aqui, vivendo, proclamando o reino de Deus, anunciando de que há, né, uma outra vida, que a nossa vida não se limita a essa, que há um lugar preparado para cada um de nós, de que Ele vem nos buscar para estarmos com Ele. Amém, queridos? Que se a gente tiver esperança nesse mundo. Mas aí uma pergunta certamente surge: enquanto isso não aconteceu, o que eu faço? Qual é a nossa posição como crentes? Veja aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 4. Veja o que a palavra diz. Como vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O que nós vamos fazer, querido? Primeiro, Paulo diz assim: não estejam preocupados, porque vocês são filhos da luz. Se somos filhos da luz, estamos preparados para esse momento. Nós não vamos ser surpreendidos com a volta dele. Nós estamos preparados para isso, porque nós estamos na luz. Nós somos filhos do Senhor e Ele está nos preparando para esse encontro. Mas o texto nos diz que nós não podemos viver de qualquer jeito. Precisamos estar atentos, sóbrios. A ideia dos sóbrios aqui é a ideia daquele que, por exemplo, se alcooliza, porque aquela pessoa que toma o álcool, que bebe o álcool, se alcooliza, ele perde completamente o sentido, a compreensão daquilo que está acontecendo. Então ele diz que nós precisamos estar sóbrios, atentos. Querido, ele diz que nós não podemos estar como aqueles que estão dormindo, né? Ou seja, no sentido daqueles que estão apáticos diante de tudo que está acontecendo. Nós vivemos num mundo sem amor, querido. A gente
Eu sei que existe uma questão política, né? Infelizmente, todos os lados aproveitam daquilo que está acontecendo, não é só a direita, não é só a esquerda, o centro, todo mundo quer uma fatia desse bolo, né? Que só a gente que não come essa fatia, isso sobra. Todo mundo se aproveita disso, mas há uma realidade. As pessoas estão morrendo, existe uma fila, né? Por falta de investimento, por falta, né, de administração pública, enfim, mas há uma realidade. E nós vemos as pessoas fazendo festa nos bares. E que vamos cortar na nossa carne igrejas realizando encontros como se nada tivesse acontecido. Sem um distanciamento, sem as medidas básicas que a gente procura ter. Isso para mim significa falta de amor da situação que está acontecendo. Então, nós precisamos estar atentos. O texto diz aqui que nós precisamos estar vestidos da fé, do amor e da esperança. As coisas precisam estar na nossa vida, né? E precisamos nos exortar, edificar, exortar, encorajar. Por isso eu acho importante estarmos juntos, cultuando a Deus, porque aqui nós somos encorajados pelo Espírito, pela palavra, encorajamos uns aos outros para nos mantermos de pé, mesmo diante de tudo que está acontecendo. O apóstolo Paulo continua instruindo aqueles irmãos, veja só, a partir do verso 16 aí, capítulo 5, verso 16, ele fala tantas coisas assim: alegrem-se. Veja só, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste de toda forma do mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que de todo o espírito, a alma e o corpo de vocês estejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chamou é fiel e fará isso. Irmãos, ele conclui aqui: orem por nós precisamos orar uns pelos outros. Ele instrui aqui a igreja a praticar a praticar o bem, a orar continuamente, a viver de uma forma grata, a fazer a vontade de Deus, buscar, cumprir e levar a palavra do Senhor a sério, se afastar daquilo que é mal, buscar uma vida de santificação, crendo na fidelidade do Senhor e no cumprimento dessa palavra sobre a nossa vida. Nós não podemos ficar de braços cruzados, precisamos viver e buscar vivermos isso tudo aqui. Amém, querido? Isso são para aqueles que estão na luz, que são filhos da luz. Mas eu quero concluir essa palavra aqui, querido, dizendo aqui uma coisa para você. O texto diz que no verso 4 aqui do capítulo 5, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, mas para que esse dia não os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. O verso 10 diz assim, verso 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Paulo diz: olha, não importa se você vai estar vivo ou vai estar morto no dia que isso acontecer. Porque, ou você estando morto ou estando vivo, essa palavra vai se cumprir sobre a sua vida. Porque Ele morreu, porque Ele pagou o preço pela nossa vida. Isso não é porque a gente é bonzinho, é porque a gente faz as coisas certas, não é porque eu sou perfeito, não é porque você é perfeito. Nós não somos merecedores disso não, querido. Somos salvos pela graça, bem imerecido.
Mas ele fala aqui que nós somos filhos da luz. Ou seja, aqueles que tomaram uma posição diante de Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que querem agradar ao Senhor, esses têm a certeza da salvação. Mas eu quero aqui fazer você pensar. Se você não tomou uma decisão ainda ao lado de Jesus, ou talvez você esteja em cima do muro, a palavra nos diz que quando esse dia acontecer, nós não teremos tempo para tomarmos uma outra decisão. A decisão é agora. Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Depois que morrer, não adianta, desculpa pela sinceridade, mas após a morte, não há jeito. Nós não podemos mudar aquilo que decidimos aqui. E eu quero que você, nesse momento, pense sobre a sua vida e a sua relação com Deus. Se você não tomou essa decisão, tome já. Tome hoje. Se você está afastado do Senhor, retorne para o caminho. Coloque a sua vida diante dEle. Receba a Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Para que nesse grande dia aqui, você possa ouvir a ordem dada por Jesus. Você possa ouvir a trombeta que será tocada. É interessante a figura da trombeta aqui. A Bíblia nos diz que a trombeta vai ser tocada, né? A trombeta, ela era um instrumento conhecido pelos judeus. Ela servia para, declarar guerra, para anunciar ocasiões e festas especiais. Mas se você ler lá em Números capítulo 10, você vai ver que a trombeta era também, quando era ela tocada, é para que o povo pudesse se reunir para viajar, para ir para casa, para sair daquele lugar. Porque o povo estava no deserto, estava caminhando para Canaã. Eles acampavam e quando a trombeta tocava, eles sabiam que era o momento de sair daquele lugar, de continuar a viagem. E naquele dia, querido, a trombeta vai tocar. Dizer que o final da nossa viagem chegou aqui e nós nos encontraremos com Ele no céu. E reinaremos com Ele, estaremos para sempre com Ele. Às vezes a gente, como é que vai ser o céu? Eu não sei, querido. Também queria saber, mas não sei. Uma certeza eu tenho, eu vou estar lá. Eu não posso... E a minha esperança é que todos vocês estejam lá. E eu entendo que o céu é um lugar de consciência, né? De atividade, de vida. Porque onde Deus está, a vida, né? Esse negócio que a gente vai estar com nuvem, todo mundo vai estar de branco, com mazinha, isso é história. Mas nós estaremos na presença do Senhor, eu acho que nós vamos nos conhecer. Isso, alguns acreditam que não, mas vamos rever amigos, parentes, vamos celebrar juntos, vamos estar diante do Senhor. Mas, para que isso seja consumado na nossa vida, a decisão precisa ser tomada agora, enquanto estamos aqui. Precisamos decidir hoje, querido. Por isso não deixe para amanhã. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Feche seus olhos aí. Você que está em casa também, feche seus olhos. Enquanto eles estão se organizando aqui, eu quero orar por você. Mas eu quero te pedir que você permita que o Espírito fale ao seu coração aí. É o Espírito Santo, querido. Não sou eu, mas é a voz do Espírito. Está ministrando sobre o seu coração, está ardendo dentro de você. E eu quero fazer uma pergunta aqui a você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que está em casa também, mas você deseja entregar a sua vida a Jesus. E quando nós entregamos a vida a Jesus, nós já recebemos a salvação.
Isso é imediato, querido. Quando entregamos a vida a Ele, nós já somos salvos, já somos selados, o nosso nome já é escrito no livro da vida, e a gente só fica esperando esse momento acontecer. Mas precisamos tomar uma decisão. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, entregue hoje. Eu quero orar por você. Se você está afastado do Evangelho, afastado dos caminhos do Senhor, mas você quer tomar uma decisão de voltar para Ele. Se você vai tomar essa decisão nessa noite, quando todos estão de olhos fechados e orando, eu quero que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Deixa alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Mais alguém? Pode abaixar a sua mão. Amém. Que Deus abençoe. Alguém que quer voltar para os caminhos do Senhor. Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando. Levanta a sua mão que eu quero orar por você. Mais alguém? Você não tem certeza da sua salvação, querido. Se você tem dúvida, entregue a sua vida a Jesus. Alguém nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão que eu quero interceder por você. Amém. Você está em casa, querido. Há um telefone aí aparecendo. Faça contato com a gente. Nós queremos orar por você também. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos celebrar o Senhor. Depois eu quero orar por essas duas vidas que entregaram a sua vida para Jesus. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Celebre ao Senhor, querido. Abra sua boca. Posso crer. Glorifica Ele. No amanhã, Adore ao Senhor. porque Que Ele vive. temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Olha, você pode aplaudir o Senhor, querido, nessa noite. Oh, porque Ele vivo está. Eu posso crer, querido. A esperança na nossa vida, porque Ele está vivo. Oh, glória. O sepulcro está vazio, querido. E nós esperamos esse momento. Nós precisamos esperar esse momento, ansiar por Ele. Essa hora em que Jesus vai vir nos buscar
para estarmos com Ele para sempre. Para sempre. Mas enquanto estamos aqui, não podemos parar. Precisamos tomar uma posição, precisamos anunciar isso àqueles que ainda não tomaram essa posição ao lado de Jesus. O tempo está terminando, querido. A palavra nos diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Nós precisamos nos preparar. Vamos orar, feche seus olhos, agradecer a Deus por essas duas vidas, entregaram as suas vidas a Jesus, né? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque um dia nós fomos alcançados por esse tão grande amor, ó Pai. Estávamos perdidos, sem direção, sem esperança, mortos, como a tua palavra mesmo nos diz, nos nossos próprios delitos e pecados, ó Pai. Mas um dia o teu Espírito, Senhor, falou ao nosso coração, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Entendemos, ó Pai, que somos pecadores, e como pecadores nós precisamos de salvação. Entendemos aquilo que o teu Filho fez por nós ali na cruz, quando Ele deu a sua própria vida para nos salvar, para nos resgatar. Como a palavra diz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele naquele madeiro. Ele sofreu no nosso lugar, Ele sentiu a nossa dor para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque essas duas vidas, talvez outras pessoas nos seus lares, onde essa palavra vai alcançar, entregaram as suas vidas a Jesus, voltaram para os seus caminhos, ó Pai. Eu te peço que tu fortaleça cada uma dessas vidas, ó Pai. Que tu nos ajude a nos mantermos firmes, fiéis a Ti, Senhor, buscando a cada dia a vivermos aquilo que seja a Tua vontade, soberana e absoluta para nós, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela compreensão que temos, Senhor, de que o nosso Salvador está vivo. O sepulcro está vazio. E Ele vem nos buscar um dia. Não mais aquele Cristo crucificado, ensanguentado, mas agora o glorioso, cheio de esplendor e glória, ó Pai. Nós nos encontraremos com Ele, receberemos também um corpo glorificado como Ele o recebeu. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque há reservado para nós este lugar, sem dor, sem tristeza, onde as lágrimas serão enxugadas, estaremos eternamente contigo. Obrigado porque reconhecemos que não somos merecedores, mas é fruto do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. É o que nós oramos, e oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ainda cantar uma canção, querido. Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, você deposita aqui, depois eu quero voltar e orar mais uma vez. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, ó Pai. Expressar a gratidão no nosso coração, pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo derramar da tua graça, do teu amor e das tuas misericórdias, Senhor, que se renovam sobre as nossas vidas a cada dia. Leva-nos, Senhor, para mais uma semana. Guarda, Senhor, a vida de cada um, Senhor, de cada família, não só daqueles que estão aqui, não só daqueles que estão em casa te cultuando, mas de cada um dos teus filhos, ó Pai, de cada um que tem te buscado com verdade, com sinceridade, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um, ó Pai. Senhor, tenhamos uma semana de paz, uma semana de vitória, que a tua resposta chegue, Senhor, sobre cada vida e cada circunstância. Que o teu amor, ó Pai, que a graça e a paz de Cristo Jesus, que a presença do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e sobre todo o Israel de Deus, a tua igreja, e um dia tu vem buscar para estar contigo, ó Pai, hoje e para todos sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Sinta-se abraçado. Não esqueça que a gente não pode aglomerar. É direto para casa. Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus.